Minha sogra exigiu registrar a minha filha. Meu nome é Camila, tenho 33 anos e sou casada. Há 3 anos com o Lucas, nossa história começou. De um jeito bonito, simples, daqueles amores que a gente acredita que vai dar certo porque existe carinho, parceria e vontade de construir algo juntos. O que eu não imaginava é que, junto com ele, eu acabaria me casando com uma família inteira. E, principalmente, com uma sogra que parecia nunca aceitar ficar em segundo plano na vida do próprio filho. Desde o início do namoro, a dona Vera, minha sogra, sempre foi uma mulher de gênio forte. O tipo de pessoa que precisa ter a última palavra em tudo. Ela é daquelas que acredita que fala o que pensa, mas nunca se dá conta do quanto suas palavras podem ferir. Tinha opinião sobre tudo. Sobre a roupa que eu usava, o que eu comia, a forma como eu falava e até sobre a maneira que eu ria. Mesmo assim, eu sempre mantive a educação. Engolia muitos comentários atravessados porque acreditava que, no fundo, era o jeito dela, e que o tempo e a convivência acabariam amolecendo aquele coração duro. Durante o namoro, nunca tivemos nenhum embate direto. Ela sabia provocar, mas eu sabia recuar. Eu preferia o silêncio a criar confusão. Lucas também sempre dizia que era melhor deixar pra lá, que a mãe dele não fazia por mal. E eu acreditava. Com o tempo, eu fui entendendo melhor de onde vinha tanta necessidade da dona Vera de se meter em tudo. Ela era mãe de 4 filhos homens, todos já adultos, cada um seguindo sua vida. Lucas era o caçula, o mais próximo dela, o xodó declarado. E talvez por isso, ela tivesse uma dificuldade enorme em aceitar que agora ele tinha uma esposa, uma nova família, uma vida que não girava mais ao redor dela. Sempre que o assunto filhos aparecia, ela se transformava. Os olhos brilhavam de um jeito diferente. E a voz, que normalmente era firme e controladora, ganhava um tom melancólico. Foi assim que descobri que o maior sonho da vida dela sempre foi ter uma menina. Anos atrás, ela me contou com os olhos marejados que chegou a engravidar de gêmeas já com o atual marido. Foi uma gestação inesperada, porque ela já estava com idade avançada, mas ela dizia que foi o período mais feliz da vida dela. Planejou nomes, comprou roupinhas, chegou a montar o quartinho cor-de-rosa, mas com pouco mais de 5 meses, perdeu as bebês. Depois daquilo, eu nunca mais fui a mesma. Ela disse uma vez, olhando pro nada. Senti que o destino me tirou o que eu mais queria. Naquele momento, eu confesso que senti compaixão. Por um instante, vi além da mulher difícil e controladora. Vi uma mãe ferida. Uma mulher que tinha perdido algo que sonhou profundamente. Mas, ao mesmo tempo, percebi como aquele trauma nunca foi realmente superado. E, de alguma forma, ela começou a projetar esse desejo não realizado em tudo e todos ao redor. Com o tempo, ficou impossível não perceber o tipo de relação que o Lucas tinha com a mãe. A dona Vera não era apenas uma mulher de opinião forte, ela era dominadora. Tratava o filho como se ele ainda tivesse 10 anos, incapaz de tomar uma decisão sem o aval dela. Ela opinava sobre tudo: o carro que ele devia comprar, o emprego que ele devia aceitar, o tipo de roupa que combinava mais, até o corte de cabelo. Quando ele ainda morava com ela, fazia questão de preparar o almoço todo dia e dizer o que ele podia ou não comer, como se fosse uma criança. E mesmo depois que ele saiu de casa, o controle continuava, só que por telefone, em mensagens e nas visitas de fim de semana. Lucas, você não precisa fazer isso. Lucas, você devia ouvir sua mãe. Lucas, eu te criei pra ser assim, não pra ser mandado por mulher. Essas frases eram frequentes. E o pior é que ele nunca a enfrentava. Lucas era um homem bom, calmo, do tipo que evita conflito a qualquer custo. E eu sei que, em parte, isso vinha da criação que ele teve. Ele cresceu aprendendo que contrariar a mãe era sinônimo de ingratidão, que discutir com ela era falta de respeito. Então ele simplesmente se calava. E quando muito, suspirava fundo e dizia: "Deixa ela falar, amor. É só o jeito dela." Mas o problema é que aquele jeito dela ia se estendendo para dentro da nossa casa. Ela aparecia sem avisar. Opinava na disposição dos móveis, criticava as minhas escolhas, e Lucas, nada, não dizia uma palavra. Eu comecei a sentir que não estava apenas casada com ele. Eu tinha, de certa forma, casado também com a presença constante da sogra, que nunca soube separar o amor de mãe do controle absoluto sobre a vida do filho. E quando descobrimos que eu estava grávida, essa relação que já era sufocante tomou proporções que eu nunca poderia imaginar. Descobrimos a gravidez em uma manhã de sábado, depois de algumas semanas de atraso e enjoos que já não podiam mais ser ignorados. Eu e Lucas estávamos radiantes, emocionados, meio perdidos entre o susto e a alegria. Era o nosso primeiro filho, e tudo parecia novo, cheio de possibilidades. A primeira pessoa que ele quis contar foi, claro, a mãe. Eu confesso que hesitei um pouco, sabia que ela iria transformar o momento em algo maior do que era, mas não quis estragar a felicidade dele. Fomos até a casa dela naquela mesma tarde. Quando Lucas contou,
Os olhos da Dona Vera se encheram de lágrimas. Ela ficou alguns segundos em silêncio, segurando o rosto com as duas mãos, como se precisasse se certificar de que aquilo era real. E então, de repente, ela levantou e exclamou, com uma certeza que beirava a profecia. Eu sabia! É uma menina! A minha menina vem aí! Eu e Lucas trocamos um olhar confuso. Mãe, ainda nem fizemos o ultrassom, ele disse, rindo de leve. Pode ser um menino também. Ela abanou a mão impaciente. Não, eu sinto aqui, disse, colocando a mão sobre o peito. Deus está me devolvendo o que me tirou. Vai ser uma menina? A minha menina! Aquelas últimas palavras ecoaram na minha cabeça. A minha menina. Na hora eu tentei não dar importância. Achei que fosse só emoção, uma forma carinhosa de falar. Mas a forma como ela repetia aquilo, com tanta convicção, começou a me incomodar. Nas semanas seguintes, ela passou a anunciar para todo mundo que seria a avó de uma menina, mesmo sem termos feito qualquer exame. Ligava para as amigas, postava nas redes sociais, comprava roupinhas cor-de-rosa e até escolheu um nome, Clara. Minha netinha Clara vem aí, ela dizia, sorrindo como se tivesse acabado de receber uma bênção divina. Eu e Lucas no começo ríamos. Achávamos aquilo engraçado e inofensivo. Ele dizia, deixa, namor. Se vier um menino, ela se acostuma. Mas eu via que não era apenas um palpite. Era quase como se ela não aceitasse a ideia de ter outro neto homem. Quando alguém perguntava o que faríamos se fosse um menino, ela respondia rindo, impossível. Eu sei o que estou dizendo. É menina, Deus me prometeu. A cada visita dela, as sacolas de roupinhas cor-de-rosa aumentavam. Era como se ela estivesse tentando moldar a realidade com a própria vontade. E eu comecei a sentir que aquela gravidez, que deveria ser o momento mais bonito da minha vida, estava se tornando uma espécie de território disputado, um campo onde o amor e o controle dela se confundiam cada vez mais. O dia do ultrassom foi um dos mais marcantes da minha vida. Eu lembro de estar deitada naquela maca, de mãos dadas com o Lucas, com o coração acelerado. Quando a médica sorriu e disse, parabéns, mamãe. É uma menina. Eu senti as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber. Era real, a nossa filha. A nossa menina. Saímos de lá extasiados, com o coração leve e a cabeça cheia de sonhos. Passamos o caminho inteiro pensando em nomes. Até que eu, com a voz trêmula e o coração apertado, disse, eu queria chamar de Cristina. Lucas olhou para mim surpreso. Cristina? Assente. É o nome da minha avó. Ela me criou, sabe? Foi como uma mãe para mim. Eu perdi ela quando tinha 15 anos. E até hoje sinto que devo tudo o que sou a ela. Queria que a nossa filha tivesse esse nome. Ele sorriu. Eu acho lindo, amor. Acho que a dona Cristina ficaria orgulhosa. No mesmo dia, decidimos contar para a família. E, é claro, a primeira parada foi na casa da dona Vera. Ela nos recebeu com um brilho ansioso no olhar, como se já soubesse a notícia. Eu disse, não disse? Eu sabia. É minha menina. Falou, apertando as mãos emocionada. Sim, mãe. Lucas respondeu sorrindo. É uma menina mesmo. Ela começou a chorar, dizendo que Deus era bom, que o destino tinha sido justo e que agora ela finalmente teria sua menina dos sonhos. Eu tentei entrar no clima, mas já sentia aquele desconforto de ouvir, mais uma vez, ela se referindo a bebê como minha. Quando o clima se acalmou, aproveitei para dizer: a gente já escolheu o nome, dona Vera. Vai se chamar Cristina. Ela, que até então estava sorrindo, ficou com o rosto imóvel por alguns segundos. Cristina? Repetiu com a voz fria. Por quê? Expliquei calmamente. Contei sobre minha avó, sobre o significado que aquele nome tinha para mim. Mas ela apenas assentia, rígida, com os lábios apertados. Quando terminei, ela soltou uma risadinha seca e disse: ah, mas esse nome é tão pesado. Antigo, né? Eu acho que a gente devia pensar em algo mais leve. Clara, por exemplo. Clara é um nome bonito, delicado, cheio de luz. Lucas tentou amenizar. Mãe, a gente já decidiu. Vai ser Cristina mesmo. Mas ela insistiu. Vocês deviam ao menos me deixar opinar. É a minha neta, eu tenho o direito de participar da escolha. Eu respirei fundo e respondi o mais educadamente que consegui. Eu entendo, dona Vera, mas o nome é algo muito pessoal para mim. É uma homenagem à mulher que me criou. Ela me olhou de um jeito que misturava desprezo e desafio. Homenagens são bonitas, querida, mas essa criança também tem a minha parte. Eu sonhei com ela por anos. E pra mim, ela vai ser Clara. Achei que fosse só uma birra momentânea, mas não era. Nas semanas seguintes, ela começou a ignorar completamente o nome Cristina. Em todas as conversas, nas mensagens, nas redes sociais, ela se referia à bebê como minha Clara. Minha Clara tá vindo aí! Já comprei o primeiro vestido da Clara. A Clara vai puxar os olhos do pai, eu sinto. No começo, eu tentei ignorar. Não queria conflito. Lucas dizia pra deixar pra lá que ela ia se acostumar depois. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que ela não tinha intenção alguma de respeitar a nossa decisão.
Era como se ela quisesse apagar a existência da Cristina, da minha homenagem, da minha história, e substituir por algo que fosse só dela. Com o passar dos meses, as intromissões da dona Vera começaram a me sufocar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. No começo, eu achava que era apenas o entusiasmo de uma avó animada, mas logo percebi que havia algo mais. Uma necessidade quase obsessiva de estar presente em tudo, de decidir tudo, de transformar aquela gestação em um projeto dela. Ela escolhia as roupas, opinava sobre o enxoval, criticava as cores que eu escolhia para o quarto da bebê. Uma vez, quando comentei que queria pintar o quartinho de lilás, ela franziu a testa e respondeu, como se estivesse dando uma ordem. Lilás não. É cor fria, triste. Quarto de menina tem que ser rosa. Rosa aclarou. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, no fim da semana seguinte, ela apareceu com um jogo completo de enxoval rosa, desde o lençol até o papel de parede. Tudo com o nome Clara bordado. Naquele momento, eu senti algo dentro de mim quebrar. Era como se cada pequeno gesto dela fosse um lembrete de que eu não tinha controle nem sobre a própria filha. Lucas, por outro lado, continuava evitando o confronto. Quando eu desabafava, ele dizia sempre a mesma coisa. Amor, não deixa isso te afetar. Você tá grávida, precisa ficar calma. Minha mãe só quer ajudar. Ajudar? Eu respondi, tentando conter as lágrimas. Isso não é ajuda, Lucas. Ela tá passando por cima de mim o tempo todo. Ele suspirava, me abraçava e dizia, eu sei que é difícil, mas você sabe como ela é. Se a gente comprar briga agora, vai virar um inferno. E eu acabava cedendo. Não por concordar, mas porque não queria me estressar. Eu sabia que o estresse podia afetar a bebê, e minha prioridade era ela. Então eu respirava fundo, engolia as palavras e tentava me convencer de que era só mais uma fase, que tudo se resolveria depois do nascimento. Mas por dentro, eu sentia algo diferente. Uma mistura de raiva, frustração e impotência. Eu me sentia invadida, desrespeitada e, o pior, invisível. A gravidez que eu sonhei viver com calma, cercada de amor e descobertas, estava sendo dominada por uma presença que não sabia o que era limite. E aos poucos aquele desconforto começou a se infiltrar. Entre mim e o Lucas, as conversas ficaram tensas. Os silêncios mais longos. Às vezes eu via nele um olhar cansado, como se estivesse dividido entre mim e ela, e no fundo, eu sabia que estava. Mesmo assim, eu me esforçava todos os dias para manter a paz. Colocava a mão na barriga, sentia a minha pequena se mexendo, e prometia a ela e a mim mesma que não deixaria a raiva estragar aquele momento. No final da gestação, quando eu já estava com quase 8 meses, a dona Vera começou a vir com umas conversas estranhas. Tudo começou de forma aparentemente inocente, numa visita de domingo. Eu estava sentada no sofá, com as pernas inchadas, tentando lidar com o desconforto típico da reta final da gravidez, quando ela soltou do nada. Camila, eu estava pensando, por que a gente não coloca a bebê no meu plano de saúde? Olhei para ela sem entender. Como assim, dona Vera? É que o meu plano é excelente. É de servidora pública. Tem hospital particular, pediatra de confiança, cobertura total. Seria muito mais seguro para nossa menina? Tentei manter a calma. Mas a forma como ela disse nossa menina já me fez travar o maxilar. Eu agradeço, de verdade, mas a gente já tá vendo isso. O Lucas vai incluir ela no plano dele. Ela abanou a mão impaciente. Mas o plano do Lucas é cheio de limitações. O meu é bem melhor. E para facilitar o processo, o ideal seria me colocar como responsável no registro. Assim, a inclusão seria imediata. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando entender se ela estava falando sério. A senhora está sugerindo que o nome da senhora apareça no registro da minha filha? Perguntei, com a voz mais firme do que eu pretendia. Ué, seria só uma formalidade, respondeu ela, com a naturalidade de quem fala sobre um favor simples. É pro bem da bebê, Camila. Ninguém vai tirar ela de você, não é isso. É só para facilitar. Senti um frio subir pela espinha. Com todo respeito, dona Vera, isso não faz o menor sentido. O registro é dos pais, e ponto. Ela ficou ofendida. Cruzou os braços e resmungou. Ai, que exagero. Eu só tô tentando ajudar. Vocês são muito desconfiados. Quando ela foi embora naquele dia, fiquei com um peso no peito. Era mais do que uma simples intromissão, era uma invasão completa. Contei tudo ao Lucas assim que ela saiu, esperando que ele reagisse da mesma forma que eu. E ele até reagiu na hora. Claro que não, amor. Isso é loucura. Minha mãe passou dos limites. Mas uns dias depois percebi que algo nele tinha mudado. Ele estava diferente, pensativo, evasivo. Até que numa noite ele finalmente falou. Amor? Eu andei pensando no que a minha mãe falou. Sobre o quê? Perguntei já com o coração acelerado. Sobre colocar a bebê no plano dela. Olha, eu sei que a ideia de colocar o nome dela no registro é estranha. Mas talvez dê pra ver uma alternativa. O plano é muito bom, Camila. E se fosse melhor pra Cristina? Eu o encarei, incrédula. Você tá me dizendo que considerou a ideia dela?
Eu só tô tentando pensar racionalmente, respondeu ele, tentando parecer calmo. Você sabe que o nosso plano não cobre tudo. E ela só quer o melhor pra bebê. O melhor pra bebê? Rebati, sentindo a voz embargar. O melhor pra bebê é ter pais que não se deixam manipular. Isso é absurdo, Lucas, absurdo. Ele suspirou, passou a mão no rosto. Eu sei que parece estranho, mas se for pra garantir mais segurança pra Cristina, será que não vale pelo menos pensar? Foi aí que eu explodi. Não! Gritei, sentindo as lágrimas escorrerem. Eu não vou colocar o nome da sua mãe no registro da nossa filha. Nem pra fingir, nem pra facilitar, nem pra nada. Ela quer controle, Lucas. É disso que se trata. Controle. Ele ficou em silêncio com o olhar perdido. E pela primeira vez desde que nos casamos, eu senti que havia uma distância entre nós que talvez não fosse fácil de reparar. Naquela noite, enquanto ele dormia virado pro outro lado da cama, eu fiquei acordada sentindo minha filha se mexer dentro de mim. E prometi em silêncio que ninguém, nem mesmo a sogra mais insistente do mundo, tiraria de mim o direito de ser mãe dela por inteiro. 2 dias depois da discussão, ele veio até mim. Estava com o olhar baixo, a voz cansada. Pediu desculpas. Disse que tinha refletido, que entendeu o quanto aquilo me feriu. Prometeu que não tocaria mais nesse assunto. Que nunca faria nada sem meu consentimento. E que só queria ver a gente bem. Depois disso, eu evitei a Dona Vera o máximo que pude. Limitava as visitas, ignorava as mensagens e fingia não ouvir as provocações veladas que ela ainda soltava. Eu me concentrava apenas na bebê, nos movimentos dela dentro de mim, no som do coraçãozinho que eu ouvia nas consultas. E foi com esse pensamento que eu entrei na reta final da gestação, tentando me convencer de que, depois que a Cristina nascesse, tudo ficaria bem. O dia do parto chegou numa manhã abafada de terça-feira. Eu acordei com as contrações leves, e em poucas horas elas já vinham em intervalos curtos, intensas, tomando conta de todo o meu corpo. O coração batia acelerado, não só pela dor, mas pela ansiedade. Eu finalmente conheceria minha filha. Como eu havia deixado bem claro desde o início, a Dona Vera não estaria presente. Era um momento íntimo, só meu e do Lucas. Eu queria viver aquilo com tranquilidade, sem interferências, sem energia pesada. Ele concordou, e por um instante eu senti que estávamos de novo do mesmo lado. As horas seguintes foram longas. Eu tentei o parto normal por quase 10 horas. A dor vinha em ondas que pareciam não ter fim, mas mesmo assim eu resisti o quanto pude. Até que o médico entrou no quarto e, com voz calma, disse que seria necessário fazer uma cesariana. A bebê estava bem, mas o parto não evoluía. Naquele instante, eu só queria que tudo acabasse bem. Pouco tempo depois, em meio às luzes frias da sala de cirurgia e o som abafado dos aparelhos, Cristina veio ao mundo. O primeiro choro dela ecoou como um milagre. Quando colocaram aquele pequeno ser sobre o meu peito, tudo o que eu havia sentido, o medo, a exaustão, a raiva, desapareceu por um instante. Só existia ela. Eu chorei. Chorei por ela, por mim, por tudo o que eu vivi até ali. O pós-parto, porém, foi difícil. Eu estava exausta, com dores. Mal conseguia me levantar. A enfermeira me ajudava a cada movimento. E o Lucas, nervoso e emocionado, tentava dar conta de tudo ao mesmo tempo. Minha mãe foi ao hospital no dia seguinte. Ela me ajudava com a bebê. Ficava ao meu lado enquanto eu tentava amamentar e descansar. Eu confiava nela mais do que em qualquer pessoa naquele momento. Enquanto isso, o Lucas saiu para registrar a Cristina. Ele disse que queria resolver logo, deixar tudo pronto antes da alta. Eu, ainda grogue de remédios e sono acumulado, apenas assenti. Confiei nele. Entre trocas de fraldas, visitas de enfermeiras e o turbilhão de emoções que é o pós-parto, eu nem me lembrei de verificar a certidão. Só queria voltar para casa com a minha filha nos braços. 2 dias depois, já em casa, sentada na poltrona do quartinho, eu mexia nas coisas da bebê quando vi o envelope do cartório sobre a cômoda. Peguei sem pensar muito, curiosa, e abri. Quando meus olhos bateram na certidão, o ar me faltou. Lá, em letras nítidas e frias, estava o nome da minha sogra. Por um instante, achei que estava lendo errado. Pisquei, Hallie, passei o dedo sobre o papel, tentando entender. Mas não, estava lá, inquestionável. O nome dela. Na certidão da minha filha. Senti o chão sumir. O coração começou a bater tão forte que parecia que eu ia desmaiar. Meu primeiro impulso foi achar que era um engano. Que havia algum erro do cartório. Uma confusão. Mas no fundo eu sabia. Sabia que não era engano. Sabia que alguém tinha feito isso de propósito. E naquele momento, uma mistura de incredulidade e fúria tomou conta de mim. Era como se todas as vezes em que eu tinha sido calada, ignorada e deixada de lado, tivessem se condensado naquele pedaço de papel. Ela tinha ultrapassado todos os limites. E o Lucas? O Lucas tinha permitido. Eu fiquei parada olhando para aquela certidão por um tempo que pareceu uma eternidade. As mãos tremiam, o coração doía dentro do peito, e uma raiva surda começou a crescer em mim, tomando cada espaço do meu corpo. Peguei o celular, disquei o número do Lucas, e ele atendeu rápido.
com a voz calma de quem não imagina o tamanho da tempestade que está prestes a cair. Lucas, o que é isso? E foi tudo o que eu consegui dizer. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e esse silêncio disse tudo. Quando ele voltou para casa, já sabia que eu tinha descoberto. Veio com aquele ar de quem está prestes a pedir desculpas, mas tentando justificar o injustificável. Disse que tinha ido ao cartório com a mãe, e que lá ela começou a falar sobre o plano de saúde, sobre as facilidades, sobre como a bebê teria mais segurança se fosse incluída no dela. Disse que ele não queria me irritar no hospital, que achou melhor resolver e me contar depois, quando eu estivesse mais calma. Mais calma! Eu olhei para ele e senti um misto de tristeza e desprezo. Aquelas palavras soaram como uma confirmação de tudo o que eu já sabia sobre a relação deles. Ele nunca teve coragem de contrariar a mãe. Nunca soube se colocar entre nós duas. Então você me enganou porque não queria me irritar? Eu perguntei tentando manter a voz firme, mas ela tremia. Você sabia que eu nunca permitiria isso. E mesmo assim fez escondido. Com a sua mãe. Ele tentou se aproximar, dizendo que era por um bem maior, que eu estava cansada, que ele só quis facilitar as coisas. Mas nada daquilo fazia sentido. Ele não tinha feito por nós, tinha feito por ela. A discussão cresceu rápido. Eu gritava. Ele tentava se explicar, e cada palavra dele me feria mais. A decepção era tão profunda que doía fisicamente. Eu olhava para ele e já não via o homem com quem eu tinha decidido construir uma família. Via alguém pequeno, manipulável, sem voz própria. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada no chão do quarto, com a Cristina dormindo no berço ao lado, e chorei em silêncio. Chorei até o corpo doer. Mas entre o cansaço e as lágrimas, algo dentro de mim mudou. Era como se naquele momento, a ficha finalmente tivesse caído. Eu estava sozinha. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão. Liguei para minha mãe e pedi ajuda. Disse que precisava sair de lá, pelo menos por um tempo. Ela veio sem hesitar. Me ajudou a arrumar algumas roupas minhas e da bebê, e fomos para casa dela. O Lucas tentou me impedir. Implorou, pediu perdão, disse que se arrependeu, que só queria o melhor para a filha. Mas já não adiantava. Eu olhei nos olhos dele e percebi que o amor que eu sentia tinha se quebrado, de um jeito irreversível. Eu estava destruída, sim. Com uma filha recém-nascida nos braços, exausta, machucada e sem saber como recomeçar. Mas de alguma forma eu encontrei forças. Forças que eu nem sabia que existiam. Naquela noite, na casa da minha mãe, enquanto embalava a Cristina para dormir, fiz uma promessa silenciosa. Eu nunca mais deixaria ninguém decidir por mim. Nem em nome de um plano de saúde. Nem em nome de boas intenções, nem em nome de amor algum. Os primeiros dias na casa da minha mãe foram um misto de alívio e dor. Eu finalmente podia respirar sem sentir o olhar da Dona Vera sobre mim, sem precisar medir cada palavra. Mas, ao mesmo tempo, o peso do que tinha acontecido me acompanhava a cada instante. Era como se o nome dela, estampado na certidão da Cristina, fosse um lembrete constante da invasão que eu tinha sofrido. Depois de organizar as primeiras coisas e colocar a rotina da bebê em ordem, eu marquei uma consulta com um advogado indicado por uma amiga da minha mãe. Entrei no escritório com a Cristina nos braços e um nó na garganta. Contei tudo, desde o parto até a descoberta da certidão. Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações, e quando terminei, soltou um longo suspiro. Disse que o caso era delicado, mas não impossível. Explicou que o registro de nascimento pode ser anulado judicialmente, desde que o juiz entenda que houve fraude, erro ou má-fé. Nesse caso, o que a senhora descreveu caracteriza uma fraude clara, ele disse, olhando-me com seriedade. O nome da avó foi incluído sem o seu consentimento, o que é gravíssimo. Mas não será um processo simples. Ele explicou que precisaríamos entrar com uma ação de anulação de registro de nascimento, apresentar provas, testemunhos e aguardar a análise do juiz. Disse também que, dependendo das circunstâncias, tanto o Lucas quanto a mãe dele poderiam responder criminalmente por falsidade ideológica e fraude em documento público. Eu ouvi tudo com atenção, o coração acelerado, mas sem hesitar. Aquelas palavras, que poderiam assustar qualquer pessoa, me trouxeram algo que eu não sentia havia meses: esperança. Assinei a procuração e pedi que ele iniciasse o processo imediatamente. Eu não queria vingança. Queria justiça e, acima de tudo, queria devolver à minha filha o que era dela por direito. Uma certidão limpa, verdadeira, que refletisse quem realmente era sua mãe. Nos dias que se seguiram, entre uma mamada e outra, eu juntei documentos, mensagens, conversas, tudo o que pudesse comprovar o que aconteceu. Era cansativo, mas também libertador. A cada passo que eu dava, sentia que estava recuperando um pedaço de mim que eles tinham tentado roubar. O advogado foi transparente comigo. Disse que o processo seria demorado, que talvez enfrentássemos resistência, que o Lucas poderia tentar se justificar e que a Dona Vera certamente usaria de todos os meios para sair por cima. Mas nada disso me fez recuar. Eu tinha passado meses tentando manter a paz,
engolindo ofensas, cedendo para evitar conflitos. Agora não mais. Não demorou muito para o Lucas descobrir sobre o processo. Ele me ligou várias vezes, mas eu não atendi. Depois começaram as mensagens. No início, vinham carregadas de uma falsa calma. Como se ele quisesse resolver tudo conversando. Como se o que ele e a mãe tinham feito pudesse ser consertado, com um simples pedido de desculpas. Quando percebeu que eu não iria recuar, o tom mudou. Você está me decepcionando, ele escreveu. Não precisava levar isso à justiça. A gente podia ter resolvido entre nós. Entre nós. Eu li aquelas palavras e senti uma mistura de raiva e incredulidade. Ele ainda falava como se aquilo tivesse sido uma questão de casal. Como se fosse apenas um desentendimento doméstico. E não uma violação do meu direito como mãe, da minha autoridade, da minha confiança. Respondi apenas uma vez. Entre nós, Lucas, acabou no dia em que você me escondeu o que fez. Depois disso, silenciei tudo. Bloqueei ligações, mensagens, qualquer tentativa de aproximação. Eu não queria mais ouvir justificativas. Meu foco era um só, a Cristina. O processo foi longo, desgastante. Houve audiências, idas e vindas de documentos, testemunhas, prazos que pareciam não acabar nunca. Em certos momentos, o cansaço e a incerteza tentavam me derrubar. Mas bastava olhar para minha filha dormindo tranquila, no berço para eu me lembrar do motivo de estar lutando. Minha mãe foi meu alicerce durante todo o tempo. Estava sempre por perto, me ajudando com a bebê, segurando minha mão nas audiências, me lembrando que a justiça pode demorar, mas chega. E ela chegou. Depois de quase um ano, recebi a notícia do advogado. O juiz tinha dado a sentença favorável. A fraude foi reconhecida, o registro seria anulado e refeito, desta vez com o meu nome, como deveria ter sido desde o começo. Quando peguei a nova certidão nas mãos, chorei. Mas não eram lágrimas de raiva ou tristeza. Eram de alívio, de paz, de vitória. Olhei para o documento e senti como se finalmente tivesse fechado uma ferida aberta há tempo demais. Aquele papel não era apenas uma certidão. Era o símbolo da minha voz recuperada, da minha autonomia, da minha força. E ao olhar para a Cristina, dormindo nos meus braços, eu percebi que, apesar de tudo o que passei, eu faria tudo de novo, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada audiência, cada confronto, se fosse para garantir que ela tivesse uma mãe que nunca se calou, diante da injustiça. Porque no fim, a luta não foi só por ela. Foi por mim também. Pela mulher que finalmente aprendeu a dizer não. E que nunca mais deixará ninguém decidir por ela. Atualização. Não achei que teria que atualizar novamente aqui. Já se passou quase um ano desde que tudo aconteceu. Muita coisa mudou desde então. Eu estava morando sozinha com a Cristina. Tinha voltado a trabalhar meio período e, aos poucos, sentia que a vida estava entrando nos eixos. O Lucas e eu, depois de tudo, conseguimos estabelecer uma relação minimamente civilizada, pelo menos pelo bem da nossa filha. Ele a pegava de 15 em 15 dias para passar o fim de semana com ele. Eu sempre me preparava com antecedência, separava as roupinhas, os brinquedos preferidos dela, e tentava encarar aquilo com naturalidade. A Cristina gostava de ir, voltava feliz, e isso me deixava em paz. Desde o divórcio, ele continuava morando com a mãe. E, inevitavelmente, a dona Vera também fazia parte desses fins de semana. Mas, curiosamente, ela se manteve na dela. Depois do processo judicial, talvez por medo de novas consequências, ela nunca mais ultrapassou nenhum limite. Eu sabia que não era por arrependimento, e sim por conveniência, mas isso já era o bastante para mim. Durante aquele ano inteiro, não houve um único problema. Nenhum desentendimento, nenhuma palavra atravessada. Até aquele domingo. Era fim de tarde, e eu fui buscá-la como sempre. O coração até batia leve. Eu gostava de vê-la voltando para casa, me abraçando com aquele jeitinho apertado, contando as aventuras do fim de semana. Quando cheguei ao prédio do Lucas, estacionei o carro. Subi até o portão e toquei o interfone. Esperei alguns segundos. Nenhuma resposta. Toquei de novo. E mais uma vez. Nada. Olhei para o relógio. Era o horário combinado, como sempre. Achei que talvez estivessem distraídos com a menina. Ou o interfone não estivesse funcionando. Esperei mais um pouco, toquei novamente. Silêncio absoluto. Foi aí que a preocupação começou a crescer. Peguei o celular e liguei pro Lucas. Chamou, chamou. Até que alguém atendeu. Mas não era ele. A voz da dona Vera soou do outro lado da linha, fria e firme como sempre. Ela não vai voltar hoje. Por um segundo, achei que tivesse entendido errado. Como assim? Perguntei, tentando manter a calma. A Cristina vai ficar morando aqui agora. Ela respondeu com a maior naturalidade do mundo. Aqui ela é mais bem cuidada. Tem tudo o que precisa. Você devia pensar no que é melhor para ela. Meu coração gelou. Senti o ar sumir dos pulmões. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvi o clique seco do telefone sendo desligado. Fiquei parada na calçada, com o aparelho ainda colado ao ouvido, tentando entender o que tinha acabado de acontecer.
Por um momento, achei que fosse uma brincadeira cruel, alguma provocação sem sentido. Mas o silêncio do prédio, as luzes apagadas na janela do apartamento deles e a sensação de vazio no peito me diziam que não era uma piada. Era o começo de algo muito mais sério. Eu respirei fundo, com as mãos trêmulas, tentando pensar no que fazer. Chorar não era uma opção. Eu tinha enfrentado coisas piores e vencido. Mas naquele instante, com a noite caindo e o coração em desespero, uma certeza cresceu dentro de mim. A dona Vera tinha acabado de cruzar a última linha que restava. Naquele momento, meu corpo inteiro tremia. O coração batia tão rápido que mal conseguia pensar direito. Entrei no carro com as mãos suadas, tentando respirar fundo. Mas a única coisa que eu conseguia repetir para mim mesma era: ela está lá dentro. Com eles. Tentei ligar pro Lucas de novo, mais de uma vez, mas ele não atendeu. Mandei mensagens, nenhuma visualizada. Foi quando percebi que se eu não agisse imediatamente, eles poderiam sumir com a minha filha. Peguei o celular e liguei direto para o meu advogado. Ele atendeu na primeira tentativa. A voz dele firme e calma foi o que me manteve de pé. Expliquei o que tinha acontecido, quase sem respirar, e ele só disse: vá para a delegacia agora. Eu te encontro lá. Dirigi o trajeto inteiro com o peito apertado e as lágrimas tentando escapar. Cada farol vermelho parecia uma eternidade. Quando cheguei, ele já estava me esperando na porta da delegacia. Assim que me viu, colocou a mão no meu ombro e disse: vai dar tudo certo. Você tem a guarda. O que fizeram é crime. Entramos juntos. Eu mal conseguia articular as palavras enquanto explicava para o policial de plantão o que estava acontecendo. Ele ouviu atentamente, anotou tudo e, ao confirmar que eu tinha a guarda legal, apenas balançou a cabeça em reprovação. Senhora, isso é retenção indevida de menor. Na prática, se enquadra como sequestro. Vamos registrar o boletim agora mesmo. Ouvir aquela palavra, sequestro, me deu um calafrio. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Que eu teria que usar essa palavra para falar da minha própria filha. Enquanto preenchíamos o boletim, meu advogado explicava cada passo. Disse que, com o registro feito, poderíamos acionar o juiz responsável pela guarda e pedir uma medida urgente para garantir o retorno imediato da Cristina. Eu assinei os papéis com as mãos trêmulas. O policial me olhou nos olhos e disse: a senhora fez o certo. Não tente resolver sozinha. Eles vão ter que devolver a menina. Saí de lá com o coração um pouco mais firme, mas a cabeça girando. O advogado me orientou a ir direto para a casa da minha mãe e esperar o contato dele. Disse que entraria em contato com o fórum ainda naquela noite para protocolar o pedido de busca e apreensão da criança. Voltei para casa sem minha filha nos braços, e aquela foi a pior sensação da minha vida. A cada minuto que passava, eu pensava se ela estaria dormindo, se teria chorado, se alguém teria mentido para ela sobre mim. Deitei na cama e abracei o travesseiro como se fosse ela. Mas, no meio daquele desespero, havia também uma força que eu já conhecia bem. A mesma que me sustentou quando lutei pelo registro. A mesma que me levantou quando achei que não ia aguentar, e eu sabia com toda a certeza do mundo que iria lutar de novo. Quantas vezes fosse preciso. Porque ninguém, absolutamente ninguém, tiraria a minha filha de mim. Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu andava de um lado para o outro na sala da minha mãe, sem conseguir sentar, sem conseguir comer. A cada mensagem que chegava no celular, o coração disparava, até que meu advogado me ligou. A voz dele soou firme, quase solene. O juiz acabou de deferir a liminar. A busca e apreensão será cumprida ainda hoje. Senti as pernas fraquejarem. Por um momento, tudo pareceu distante, como se eu estivesse sonhando. Isso significa... Eu comecei a dizer e ele completou. Significa que a polícia vai buscar sua filha agora. Respirei fundo. As lágrimas vieram antes mesmo que eu percebesse. Era o início do fim daquele pesadelo. Pouco depois, uma viatura me encontrou, perto do prédio do Lucas. O delegado responsável me pediu para esperar no carro enquanto eles subiam. Mas eu não consegui. Fiquei do outro lado da rua, observando tudo de longe. O coração batendo tão alto que parecia ecoar dentro da cabeça. Demorou alguns minutos até as luzes do apartamento se acenderem. Logo ouvi vozes, depois gritos. Reconheci a voz da dona Vera, exaltada, nervosa, tentando argumentar. A dos policiais, calmas, mais firmes. A senhora está cometendo crime, dona Vera, ouvi um deles dizer. A guarda é da mãe. A criança será entregue imediatamente. O tempo pareceu parar. Eu vi a porta do prédio se abrir e, logo depois, uma policial descendo as escadas com a Cristina nos braços. Ela estava sonolenta, com o cabelo bagunçado, mas quando me viu, abriu um sorrisinho confuso. Corri até ela. Abracei minha filha com tanta força que tive medo de machucá-la. O cheiro dela, o calorzinho do corpo, tudo me fez desabar. Eu chorava sem conseguir dizer uma palavra. Atrás dela, o Lucas apareceu. O olhar dele era uma mistura de vergonha e medo. Ele tentou se aproximar, mas o delegado o conteve. Senhor Lucas, o senhor será notificado oficialmente.
A senhora, sua mãe, responderá criminalmente pela retenção indevida da menor, disse o policial com voz seca. Vi quando a dona Vera foi conduzida até a viatura, ainda tentando argumentar, dizendo que só queria o melhor para a neta, que a menina amava ficar com ela. Mas pela primeira vez ninguém a ouviu, nem mesmo o próprio filho. O advogado chegou logo depois e me explicou o que aconteceria dali em diante. A dona Vera responderia judicialmente pelo crime, e o Lucas seria incluído no processo como cúmplice, por omissão. Dias depois, a decisão final veio. Além de manter a guarda exclusiva comigo, o juiz suspendeu o direito do Lucas de levar a Cristina para dormir fora, pelo menos até nova avaliação. As visitas, a partir de então, seriam supervisionadas e realizadas apenas em local neutro. Quando li a sentença, senti um misto de alívio e tristeza. Nada naquilo me trazia alegria, mas me trazia paz. Paz por saber que finalmente minha filha estava segura. Paz por entender que eu tinha feito tudo o que uma mãe pode fazer, e um pouco mais. Hoje, quando penso naquela noite, ainda sinto o coração apertar. Mas também sinto orgulho. Orgulho da mulher que eu me tornei. Da mãe que não recuou, que enfrentou o medo, a dor e a solidão e venceu. Porque no fim, toda essa luta teve um propósito maior. Ensinar a minha filha que o amor verdadeiro não é o que se impõe pela força, é o que se prova pela coragem. Muito obrigada por assistir até aqui. E se gostou, não esqueça de seguir o Guardião do Reddit para histórias como essa todos os dias.